Passamos a palavra, neste momento, ao secretário de Reforma do Judiciário, o senhor Marcelo Vieira de Campos. Bom dia a todos. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, amigo e colega aqui do Ministério da Justiça, secretário de Assuntos Legislativos, Marivaldo Pereira, senador Walter Pereira, que está ali confabulando alguma coisa sobre o Código, com certeza. Amigos painelistas de hoje, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, amigos e amigas, estudantes. É um prazer que recebemos todos aqui para iniciarmos esse debate, já iniciado por outros órgãos, outras instituições, mas a ideia é que possamos, de alguma forma, tratar desse tema que é tão importante para a democracia hoje no Brasil. O projeto do Código de Processo Civil é uma importante iniciativa para consolidar as recentes inovações introduzidas no nosso sistema de justiça. Iniciamos, a partir de 2003, com a criação da Secretaria de Reforma do Judiciário, um longo e profundo debate sobre as reformas necessárias ao aprimoramento do sistema de justiça. Assinamos em 2005, após a aprovação da Emenda Constitucional 45, como todos sabem, o primeiro pacto republicano, no sentido de regulamentar a Emenda Constitucional 45. Foi uma parceria desenvolvida a partir dos presidentes, na época, do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, o senador presidente, na época, o Sarney, e o deputado federal, na época, presidente da Câmara, e com o Poder Executivo, na época, com o ministro Márcio Tomás Bastos. Diante da assinatura daquele primeiro pacto, conseguimos avançar na aprovação de 27 projetos. Faço a referência aqui ao deputado Paz Landim, relator na época da reforma do Judiciário. Em 2009, com a necessidade novamente de se aprofundar o debate sobre a reforma do sistema de justiça, e não aí, como o ministro Zé Eduardo colocou, a reforma do Poder Judiciário, mas assim, a reforma do Poder de Justiça, assinamos um segundo pacto republicano. Em 2 anos, praticamente, aprovamos 16 projetos de leis e 2 emendas à Constituição. E, nesse sentido, na época, não se tinha, claro, da iniciativa de se trabalhar com novos códigos. A partir do momento em que essa discussão tomou corpo e vimos um avanço significativo desses projetos de leis aprovados e com a necessidade de se aprofundarmos e aprimorarmos melhor o sistema de justiça, o Senado Federal instituiu as 2 comissões para apresentar um projeto de reforma do processo civil e de processo penal. E, diante disso, aqui, o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Reforma do Judiciário e da Secretaria de Assuntos Legislativos, a partir desse debate público, começou a acompanhar dentro do governo, com os demais órgãos que envolvem a questão do Judiciário, da Justiça, a auxiliar, a debater internamente e com a comissão especial, principalmente no Senado Federal, algumas sugestões de aprimoramento do projeto. Mas como o dia de hoje aqui é um dia que traremos essas discussões, as partes inovadoras do Código de Processo Civil, queria pontuar algumas delas para que o ministro Fux possa, de uma forma muito mais qualificada, aprofundar sobre o tema. As inovações do Código de Processo Civil, que hoje está na Câmara dos Deputados, prevê mudanças significativas. Na parte geral, destacamos o início do processo de ofício quando a lei assim permitir. Amplia o contraditório e ampla defesa para as decisões de ofício. Com relação ao limite de jurisdição brasileira de cooperação internacional, regulamenta o procedimento para a cooperação jurídica internacional, prevê a cooperação por meio de auxílio direto entre as autoridades centrais, dispensa a carta rogatória da sentença homologada pelo STJ. Da competência, permite o ajuizamento de ações em que a União seja ré no domicílio do autor. A apresentação passa a ser aferida a partir da distribuição e não do despacho. A prevenção passa a ser aferida a partir da distribuição e não do despacho. A incompetência deve ser alegada em sede preliminar de contestação. Da capacidade processual, a curadoria especial passa a ser exercida exclusivamente pela Defensoria Pública. Dispensa a exigência de outorga de um dos cônjuges para o ingresso da ação nos casos em que o regime seja separação absoluta de bens. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cria um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo rito especial para o reconhecimento desse fenômeno. Dos deveres das partes e dos procuradores, cria capítulo especial para tratar das formas de violação à lealdade processual.
das despesas prevê a preferência da perícia por instituição pública nos casos de gratuidade e de pagamento de honorários periciais pelo poder público, quando impossível a realização da perícia por iniciativa privada. Dos procuradores, prevê a responsabilidade dos advogados públicos por dolo ou fraude na condução do processo. Do litisconsórcio, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo para não comprometer a celeridade. Dos poderes e deveres da responsabilidade do juiz, assegura a efetividade da tutela do bem jurídico e o juiz podendo dilatar os prazos, alterar a ordem da produção de provas, entre outras. O juiz responderá por perdas e danos quando proceder com dolo ou culpa, se omitir ou retardar a tomada de providências. Abre um capítulo dos conciliadores e mediadores judiciais, estimula no âmbito judicial a criação de núcleos de mediação e conciliação, estimula a própria realização da mediação, sendo uma parte obrigatória. Da Defensoria Pública, cria título próprio para a Defensoria Pública, reafirmando a sua relevância como função essencial à Justiça. Dos prazos, passa a contá-los a partir de dias úteis. Da comunicação dos atos, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas públicas ou privadas de criar endereços eletrônicos destinados ao reconhecimento, ao recebimento da citação e intimações. Permite aos advogados proceder à intimação dos advogados da parte contrária, fazendo prova posterior do ato. Estabelece a validade das comunicações processuais, desde que efetivados endereços constantes no processo. Da tutela de urgência e da tutela de evidência, engloba num único capítulo as medidas cautelares de antecipação de tutela. Da contestação, acaba com o procedimento de reconvenção. Das provas, o juiz poderá, em alguns casos, dispor de forma diferente sobre o ônus da prova. Produção antecipada deixa de ser autônoma e passa a tramitar como incidente. Permite a realização do depoimento especial por meio de videoconferência em outro recurso tecnológico de transmissão de dados e imagens. Transfere ao advogado da parte o ônus de conduzir a testemunha em audiência. Da sentença da coisa julgada, permite a retratação do juiz nas apelações de sentenças extintivas de resolução de mérito. Define o que é sentença não fundamentada, cria a regra da sentença analítica. Da remessa necessária, cria uma nova dinâmica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Cria faixas vinculadas ao valor da condenação para União, Estados, Distrito Federal, capitais e municípios. Do cumprimento de sentença. Qualquer impugnação deverá ser apresentada nos próprios autos, fixa em 10% dos honorários de causa no caso de cumprimento de sentença. Dos processos nos tribunais, determina que os tribunais valerão pela uniformização e estabilidade dos seus precedentes, cria o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais, notas taquigráficas poderão substituir o acórdão, caso ele não seja publicado dentro do prazo em um mês na sessão de julgamento. Dos recursos, põe fim aos embargos infringentes, torna a regra geral dos recursos de recebimento apenas no efeito devolutivo, prevê que o julgamento da tese de recurso repetitivo seguirá em caso de desistência do autor do recurso extraordinário, cuja repercussão geral já fora reconhecida. Prevê situações excepcionais em que a falta de um dos requisitos de admissibilidade não importará na deserção do recurso. Extingue o recurso de agravo retido. Enfim, são essas as inovações que o projeto do novo Código Civil traz e que está aberto agora o debate. Antes de passar a abertura ao ministro Fux, queria só pedir Vênia para ler um pouquinho da sua biografia. Ministro Fux, ministro catedrático em processo civil e livre docente da mesma disciplina, aprovado em concursos realizados na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, nos anos de 88 e 94, respectivamente, tendo sido aprovado em ambos os certames em primeiro lugar. Aliás, esse é um traço marcante no currículo do eminente jurista, porquanto foi classificado também em primeiro lugar no concurso realizado para a magistratura do Rio de Janeiro em 82, após ter exercido o cargo de promotor de justiça, tendo sido promovido por merecimento em toda a sua carreira desde a primeira instância, perpassando pelo Tribunal de Alçada Civil do Estado do Rio de Janeiro, até ser promovido por merecimento a desembargador da referida corte. O ministro Luiz Fux tem em sua biografia a elaboração de mais de 17 obras jurídicas, destacando a sua tese de cátedra, Tutela de Segurança e Tutela de Evidência, publicado pela editora Saraiva. Intervenção de terceiros, tese de livre docência, também publicada pela editora Saraiva, apresentada para ratificação em doutoramento de 2009 pela Faculdade de Direito da UERJ. Certame no qual foi aprovado em concurso de provas e títulos com a nota máxima 10, distinção e louvor. É autor do notável curso de processo civil, obra em volume único de 2.000 páginas publicadas pela editora Forense. Enfim,
É membro da Academia Brasileira de Letras e da Kairos Vane Center de Nova York, a mais antiga ordem dos advogados das Américas. Com isso, eu passo a palavra para o ministro Fux. Obrigado. Excelentíssimos senhores representantes do Ministério da Justiça, meus queridos companheiros de comissão, professora Tereza Alvim Vamber, Bruno Dantas, professor Atos Guzmão Carneiro, que se enfileirou como assistente litisconsorcial aos nossos trabalhos, deputado Paz Landim, sempre um precursor das novas ideias e entusiasta da reforma processual, senhores presentes, defensores, juízes e embargadores, estagiários, enfim, todos que estão nos dando a honra da participação nesse seminário que visa a legitimar mais ainda esse projeto do novo Código de Processo Civil. E a comissão criada e integrada pelos colegas eminentes aqui presentes e os que não estão presentes, do conhecimento de todos, teve como ideologia central a duração razoável dos processos. Esse reclamo que hoje ele reina na modernidade das críticas que são levadas a efeito em relação ao processo civil. Já há mais de 2 décadas, Vincenzo Vigoriti afirmava que o binômio custo-duração representava os males contemporâneos do processo. O processo civil brasileiro se desincumbe bem da questão relativa aos custos, na medida em que a Constituição Federal ela garante a gratuidade integral para aqueles que necessitam recorrer ao judiciário. Entretanto, a duração continua sendo ainda um elemento persistente na prestação da justiça, o que, eu repito, carrega um notável desprestígio para o Poder Judiciário. Mas se essa comissão teve algum mérito, foi exatamente deslocar a questão desse mal contemporâneo. Quer dizer, o problema não está no judiciário, o problema está nas leis processuais. Eu explico isso com muita facilidade. Eu e a ministra Tereza tivemos a oportunidade de participarmos em Recife, daquele encontro com o Superior Tribunal de Justiça da Alemanha, o Superior Tribunal de Justiça, o equivalente do sistema anglo-saxônico, e verificamos, por exemplo, na Alemanha, o Superior Tribunal de Justiça alemão, que é denominado Terceiro Senado, tem, por ano, 3.000 processos. A Corte Suprema Americana julga 90 processos por ano, que efetivamente permitiria a nós, ministro Atos Guzmão, a cada voto escrevemos um livro, já que gostamos tanto dessa arte, da multiplicação correta dos textos, né? Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, eu falei isso, dei essa informação no Congresso com muito pudor, né? Muita vergonha. Ele tem 250.000 processos. 250.000 processos contra 90 processos da Corte Suprema Americana. Então, alguma coisa, efetivamente, está errada. Por outro lado, todas as declarações fundamentais que vêm depois especificadas nas constituições dos países evoluídos, elas afirmam que um país que não se desincumbe da sua prestação da justiça num prazo razoável é um país que tem uma justiça inacessível. Isso está escrito no Pacto São José da Costa Rica, na Declaração da ONU, na Declaração Europeia dos Direitos Fundamentais das Liberdades Públicas, na Declaração da África de Madagascar, na Declaração dos Povos Muçulmanos. E lá eles devem resolver esse problema da duração irrazoável dos processos, talvez de uma maneira até mais eficiente e abrupta do que nós. Mas nós estamos aqui propondo uma legislação democrática. E nesse afã, o Brasil está exatamente seguindo a história de todos os países evoluídos do mundo. A Itália, por exemplo, para citarmos o nosso matiz europeu, realizou uma profunda reforma, que pode-se dizer praticamente um novo código, em 1969, que está sendo implementada agora em 2010, um decreto presidencial exatamente regulou essa questão que aqui foi citada sobre o contraditório, mesmo naquelas hipóteses em que o juiz pode decidir o processo, resolver o processo com uma matéria conhecível ex officio. É porque já se chegou à conclusão, desde a época da doutrina de Sérgio